Nessa videoaula faremos a correção da última atividade, que abordava o conceito de função exponencial. A primeira questão: quais das funções a seguir são funções exponenciais? Bem, você tem no item A a função f de x igual a menos 5 elevado a 10x. Bem, observem que esse menos ele não faz parte da base da potência. O menos está antes da base da potência. A base da potência, na verdade, é 5 elevado a 10. Então, no caso aí, se trata de uma função exponencial, onde a base é apenas o 5, ou se você der uma organizada no expoente, você chega à conclusão de que a base é 5 elevado a 10. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a base ela não é negativa. Como a base não é negativa, então se trata de uma função exponencial. Vamos lembrar que a base só seria negativa se porventura tivesse entre parênteses. Se fosse menos 5 entre parênteses elevado a 10x, seria uma base negativa. O item B traz a função f de x igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2x. Então, novamente, é uma função exponencial, onde a base é 1 sobre 2. Ou então, se você organizar, se você trabalhar com esse expoente menos 2, você chega até a conclusão de que a base é 2 ao quadrado, que é 4. Depende aí de você trabalhar ou não com o expoente. Mas, enfim, o que nos interessa? Para ser função exponencial, basta que a base seja positiva e diferente de 1. De uma forma ou de outra, essa base será positiva e diferente de 1, portanto, se trata de uma função exponencial. O item C traz a função f de x igual a 12 elevado a menos x. Então, aí também é uma função exponencial, onde a base é 12. Ou se você trabalhar com o menos do expoente, a base é 1 sobre 12. De uma forma ou de outra, você vai ter aí uma base não negativa e diferente de 1. Então, se trata de uma função exponencial. O item D, f de x igual a 1 elevado a 0,5x. Bem, aqui a gente já percebe que não é uma função exponencial. Por quê? Porque a base é 1. E a gente viu que para ser uma função exponencial, a base ela tem que ser positiva e não pode ser 1. O item E traz a função f de x igual a 5x ao cubo. Aqui também não é uma função exponencial, porque você percebe que a incógnita ela não está no expoente. Para ser função exponencial, primeiro de tudo, tem que ter uma incógnita no expoente. Na verdade, o item E é uma função de grau 3, uma função cúbica. O item F traz a função f de x igual a 3 elevado a x. Isso claramente é uma função exponencial, cuja base é 3. A segunda questão: determine o valor da função. O item A traz a função f de x igual a 4 elevado a x, para x igual a 3. É só substituir, né? Então, você vai ter que f de x igual a 4 elevado a x, quando x é 3, vai ficar f de 3 igual a 3 elevado a 3. Já que 3 elevado a 3 dá 27, então f de 3 é igual a 27. A letra B traz a função g de x igual a 1/3 elevado a x, quando x é igual a 4. Do mesmo jeito, eu vou substituir o x por 4. Vai ficar, então, substituindo o x por 4, g de 4 igual a 1/3 elevado a 4. Aí você resolve, 1 elevado a 4 dá 1, 3 elevado a 4 dá 81, portanto, g de 4 é igual a 1 sobre 81. A letra C. H de x é a raiz cúbica de 7 elevado a x, para x igual a 6. Então, você vai pegar a função h e vai substituir na função h, você substitui o x por 6. Então, fica h de 6 é igual a raiz cúbica de 7 elevado a 6. Bem, a raiz cúbica de 7 elevado a 6 dá, na verdade, h de 6 igual a 7 ao quadrado. Porque você vai simplificar o índice e o expoente por 3. Quando você simplificar o índice por 3, 3 para 3 dá 1. Isso quer dizer que a raiz vai sumir. Quando você simplificar o expoente por 3, 6 dividido para 3 dá 2. Então, h de 6 é 7 elevado a 2, que é 49. Portanto, h de 6 igual a 49.
A letra D, n de x é igual a 2 elevado a x para x igual a menos 5. É só pegar então a função n e substituir o x por menos 5. Vai ficar n de menos 5 é igual a 2 elevado a menos 5. Bem, expoente negativo, eu vou inverter a base e vou trocar o sinal do expoente. Então vai ficar n de menos 5 é 1 sobre 2 elevado a 5. Por que 1 sobre? Porque como a base ela é inteira, é 2, então você vai inverter o 2, vai ficar então 1 sobre 2, mas a gente sabe que 1 elevado a qualquer expoente vai sempre dar 1. Por isso então foi mais simples colocar 1 sobre e o 2 elevado a 5 no denominador, claro, o 5 com o sinal trocado. Como 2 elevado a 5 é 32, então n de menos 5 é 1 sobre 32. O item E traz a função p de x igual a 0,5 elevado a x, para x igual a menos 2. Do mesmo jeito, eu vou pegar então a função p, função exponencial, e vou substituir o x por menos 2. Vai ficar p de menos 2 é igual a 0,5 elevado a menos 2. Vamos lembrar que 0,5 é 1 sobre 2. Quando eu inverter essa fração, você pode colocar 2 sobre 1. Ou então, se a gente não quiser inverter a fração, se a gente quiser continuar trabalhando com a forma decimal, 0,5 elevado a menos 2, eu posso colocar 1 sobre, para tirar o menos do expoente, e aí embaixo coloco sobre 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado dá 0,25, então P de menos 2 é 1 sobre 0,25. Se eu pegar 1 dividido para 0,25, vai dar 4 inteiros. Portanto, P de menos 2 é igual a 4. O item F traz a função Q de x igual a raiz quarta de 3 ao cubo, tudo isso elevado a x. Isso para x igual a menos 8 sobre 3. Vamos lá então pegar a função Q de x e vamos substituir o x por menos 8 sobre 3. Vai ficar Q de menos 8 sobre 3 é igual. Vamos lembrar que a raiz quarta de 3 ao cubo, eu posso transformar essa raiz numa potência de expoente fracionário. Então, na verdade, essa raiz quarta de 3 ao cubo é 3 elevado a 3 sobre 4. Porque o expoente ele vai para o numerador da fração e o índice vai para o denominador da fração. E aí, claro, tudo isso é elevado a x, que nós sabemos que é menos 8 sobre 3. Ficou uma potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então, o Q de menos 8 terços é igual a 3 elevado a 4 terços vezes menos 8 terços. Agora eu posso cortar os 3 da fração que está sendo multiplicada e vai ficar Q de menos 8 terços é 3 elevado a menos 8 sobre 4. Como menos 8 sobre 4 dá menos 2, então Q de menos 8 terços é 3 elevado a menos 2. Bem, para resolver o 3 elevado a menos 2, eu posso colocar 1 sobre 3 ao quadrado, que é a história de inverter a fração, mas como é um número inteiro, basta colocar 1 em cima e, claro, 3 ao quadrado embaixo, já com o sinal do expoente trocado. Como 3 ao quadrado é 9, portanto, Q de menos 8 terços é 1 sobre 9. Terceira questão. Classifique cada função em crescente ou decrescente. Vamos lembrar que uma função exponencial ela é crescente quando a sua base é maior do que 1 e a exponencial ela é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Então, em cada item, basta a gente olhar o valor da base. Você tem no item A a função y igual a x elevado a x não. Y igual a 6 elevado a 2x. Vamos lá então. Eu posso observar que 6 elevado a 2x, reescrevendo essa função, isso é 6 ao quadrado elevado a x. Por que eu tenho que reescrever? Porque uma função exponencial eu tenho que deixar o expoente apenas o x. Então, como você tem aí 2x, multiplicando o 2 pelo x, é uma potência de potência. Daí você escreve 6 ao quadrado elevado a x. Como 6 ao quadrado é 36, então tem a função y igual a 36 elevado a x. Bem, observemos que a base 36 ela é maior do que 1. Então, se trata de uma função crescente.
O item B traz a função y igual a 3 sobre 5 elevado a x. Essa é bem simples. Como nós já temos o expoente x, nós temos aí a base 3 sobre 5, que é 0,6, ela está entre 0 e 1. Como a base está entre 0 e 1, se trata aí de uma função decrescente. O item C traz a função y igual a 0,45 elevado a menos x. Tomemos cuidado, o expoente ele não tem x, ele tem menos x. O que você vai fazer? Sai mais fácil trabalhar na forma fracionária, mais simples de a gente ver. Observemos que 0,45 é a fração 45 sobre 100, elevado a menos x. Agora eu tenho que trocar o sinal do expoente. Para trocar o sinal do expoente, eu vou inverter a fração. Então vai ficar y igual a 100 sobre 45 elevado a x. 100 sobre 45 dá maior do que 1. Na verdade, 100 sobre 45 dá 2, alguma coisa. Então, você percebe que a base 100 sobre 45 ela é maior do que 1. Então, se trata de uma função crescente. O item D, y, é igual a raiz quadrada de 7 elevado a menos x. Vamos, então, adaptar essa função também. Eu vou ter que tirar o menos do expoente. Para tirar o menos do expoente, eu vou colocar 1 sobre a raiz quadrada de 17. Lembrem que quando eu quero tirar o menos do expoente, ou eu inverto a fração, se for fração, ou eu coloco 1 sobre, se for um número que não é fracionário. Bem, 1 sobre a raiz quadrada de 17, nós vamos ter aí um número entre 0 e 1. Porque se você pegar a raiz quadrada de 17, é maior do que 4. Então, você pega 1 dividido por algo maior do que 4, vai dar 0,25 por aí. Um pouco menos do que 0,25. Então, essa base, 1 sobre a raiz de 17, ela vai estar entre 0 e 1. Então, o item D tem uma função decrescente. O item E, y igual a 8,9 elevado a 2x sobre 3. Tem que adequar o expoente e deixar apenas o x no expoente. Como é que você adequa? Esse 2x sobre 3, você coloca como 2/3 vezes x. Então, você coloca uma potência de potência. 8,9 elevado a 2/3 elevado a x. Bem, 8,9 elevado a 2/3, você pode transformar numa raiz, porque toda potência de expoente fracionário é uma raiz. 8,9 elevado a 2/3, isso é a raiz cúbica de 8,9 ao quadrado. Tudo isso elevado a x. 8,9 ao quadrado vai dar um pouco maior do que 64, de maneira que quando você tirar, dá quase aí 81, né? Quase 80, alguma coisa por aí. Bem, de tal maneira que quando você tirar a raiz cúbica de 8,9 ao quadrado, vai dar um número maior do que 1. Como vai dar um número maior do que 1, você tem uma base maior do que 1, então se trata no item E de uma função crescente. O item F, y igual a raiz cúbica de 0,5 elevado a x. De maneira parecida, a gente percebe que a raiz cúbica de 0,5 ela vai dar um número entre 0 e 1. Então, como ela dá um número entre 0 e 1, então se trata aí de uma função decrescente, o item F. Quarta questão. Apenas 2 dos gráficos abaixo correspondem a funções do tipo f de x igual a a elevado a x com a maior do que 0. Quais são eles? Justifique. Bem, a gente tem que pensar com a função do tipo f de x igual a elevado a x com a maior do que 0. Se eu colocar a condição de que o a tem que ser diferente de 1, na verdade eu estou à procura de gráficos de funções exponenciais. E nós vimos que o gráfico da função exponencial ele possui apenas 2 formatos. Um formato crescente e um formato decrescente. O formato crescente vai ser quando nós tivermos a base A maior do que 1, e o formato decrescente quando a base A estiver entre 0 e 1. Além disso, a gente percebeu que o gráfico de uma função exponencial ela vai sempre cortar o eixo y no 1, ela vai se aproximar do eixo x, mas jamais corta o eixo x, e que, claro, ela vai estar sempre acima do eixo x. Então, observando os 4 gráficos, você percebe que desses itens, apenas os itens B e D apresentam as características de um gráfico de uma função exponencial. Apenas os itens B e D cortam o eixo y no 1, se aproximam do eixo x, mas jamais cortam o eixo x, e o gráfico vai estar sempre acima do eixo x. Então, o item B e item D
traz gráfico de função exponencial. Com isso, então, a gente chega ao fim da correção dessa atividade, onde a gente viu aí conceitos relativos à função exponencial.